Então, a gente agora vai entrar num caminho bastante vertiginoso, que é o segundo texto do curso, O Olho Espírito, que é um texto dificílimo. Normalmente não é assim que se dá aula, né? O professor fala, não, vai dar tudo certo. Não, vocês vão ler, ou já leram, devem ter visto que é alguma coisa muito diferente. Mesmo sendo difícil, há alguma coisa de atraente nesse texto. E eu vou tentar mostrar como que, acredito, que possamos chegar a uma compreensão do texto, integrando o fato de que existem coisas que não dão para serem entendidas. A ideia não é não entendo e vou transformar o texto em absolutamente conhecido. A ideia é tentar se aproximar do texto numa modalidade particular, uma modalidade que leva em conta o caráter essencialmente incompreensível do pensamento, essencialmente incompreensível do mundo. Mas isso não é para dizer não vamos entender nada. Não. É uma outra modalidade de existência que está em jogo aqui. Mas vamos começar pelo começo, devagar, entender qual é a proposta que o curso vai seguir nessa segunda parte. E olha, só a gente está aqui dia. Eu acho que vão ter mais umas 4 aulas, mais ou menos, 4, 5. Tá? A gente vai. Cada aula vai ser marcada por um capítulo, mais ou menos, né? Que tem esses números romanos: 1, 2, 3, 4, 5. Esse texto é o resultado de um percurso. Merleau-Ponty inaugurou seu percurso em 45. 15 anos depois, 16 anos depois, onde é que ele está? No Olho Espírito. Ou, num outro texto que ele está escrevendo ao mesmo tempo, O Visível e o Invisível. Também, tanto quanto o primeiro, esse agora, mais explicitamente, questiona a nossa situação pela percepção. De novo. E agora o contexto cultural vai ser mais alargado ainda que no primeiro. No primeiro, para discutir a nossa situação, discutia-se Cézanne, Leonardo, Freud. Agora vai entrar mais elementos. A própria estrutura do capítulo, do livro, desculpa, a própria estrutura de capítulos do livro mostra uma série de temas. O problema do mundo e a ciência, ou seja, hoje vamos falar de ciência e de técnica. Existência, pintura e filosofia. O terceiro capítulo, que eu não sei se a gente vai ter tempo para ler, que é para especialistas em Descartes. O texto de Descartes sobre a ótica, a dióptica. Dióptica era o nome pelo qual se falava ótica antigamente, era o nome consagrado. As estruturas ontológicas do mundo e o que a pintura tem a ver com isso. Normalmente a gente acha que arte não tem nada a ver com ontologia. Né? Ontologia é o questionamento sério da filosofia. As artes são meio metafóricas. Né? É essa divisão que Platão fez. Se a gente compreende ou aposta que os caminhos que se abrem para o pensamento hoje em dia não são os mesmos da tradição, a gente não tem nenhum motivo, de antemão, de considerar que existe um essencial sério e um acessório pouco sério, que seria a arte. E a conclusão vai ser sobre o que é o modo pelo qual a arte faz arte ao longo dos tempos. Então, o Merleau-Ponty, nesse texto, vai tentar entender aquilo que determina o mundo. Quando vocês perguntam o que é o mundo, quando alguém se questiona sobre o que é o mundo, não se vai perguntar respostas no cassino, não se vai procurar as respostas na filosofia ou na arte. Dirigimos-nos à ciência. Diante da situação absurda, horrível, catastrófica que vivemos no Brasil, nada parece mais seguro do que falar, não, defenda a ciência. Eu não estou querendo dizer que eu acuso a ciência, não é isso. Eu vou tomar vacina. Mas parece que o único elemento que dá uma guarida para o mundo é a ciência. Vamos começar
o Merleau-Ponty vai, então, iniciar seu texto pensando de que modo para nós que nós acessamos o mundo, de que modo para nós que existem discursos sobre o mundo. A ciência faz ponte indiretamente, através da técnica, né? A ciência constrói a nossa cultura. Mas a cultura que ela constrói, porque a ciência é objetiva, porque a ciência é distanciada, ela não está no mundo que ela cria. Ela não se coloca em questão a partir do mundo que ela cria. Uma ciência que pode produzir a bomba atômica não fica em questão por ter criado a bomba atômica. O que é diferente da filosofia. Filosofia é um se colocar continuamente em questão. Em filosofia não existe isso do tipo, eu escrevi um livro e eu não tenho nada a ver com isso. A ciência opera de outra maneira. Quer dizer, é uma frase só. Essencialmente, o pensamento de Merleau-Ponty, nesse momento, tipo, cada frase é uma frase total. Você pode ficar horas, como se fosse Heráclito. Um pensador que se concentra em cada palavra, em cada frase. O que a ciência faz não é habitar o mundo, habitar aquilo que está em jogo. É fazer um modelo. Imaginamos o que é o eleitor médio brasileiro. Imaginamos o que é o caso típico dos regime de ondas das praias do Rio de Janeiro. A ciência faz modelos. Faz modelo, formaliza matematicamente e manipula as variáveis. Então, você tem uma série de fórmulas e você pode simular o que vai acontecer. Você pode, por exemplo, a França, ela assinou o Tratado de Não Proliferação a partir do momento e conseguiu fazer um modelo para simular a explosão da bomba atômica. Então, a França não é que ela não esteja explodindo bomba atômica, ela está explodindo no computador. Ou seja, se você está trabalhando com modelos, manipulando modelos, não importa o mundo real. Quem conhece um pouco filosofia, quem sabe o que foi a filosofia moderna, a filosofia da representação, a gente tem na prática aqui, com a ciência, um registro de cultura que leva a filosofia da representação a seu limite. Não precisamos realmente do mundo. Podemos operar apenas com representações. Ninguém quer protestar, parece que eu estou atacando a ciência. E o vírus? E o coronavírus? Não, o vírus é político, professor. Parece mais que o senhor está só traçando a fronteira da ciência e da filosofia, e não se colocando apenas de um lado ou de outro, ou contra um ou contra outro. Ufa, André, você me tranquiliza. Não, é que no mundo de hoje em dia, né, parece que se você não se torna um ninja da ciência, você é um assassino. É isso. A ciência foi ótimo. Estou tentando traçar a fronteira entre filosofia e ciência. É justamente isso. E a gente vai ver... Oi. Desculpa. É importante saber essa fronteira e saber o papel da filosofia, principalmente no mundo de hoje em dia, para os sistemas que nós manipulamos diariamente, a essência, a mensagem que a filosofia traz para que nós possamos operar esse sistema de maneira melhor. Assim, mas há dificuldades, porque, por exemplo, eu tenho um grupo sobre a técnica e de vez em quando a gente convida cientista. Os cientistas estão lá no computador. Eles não têm nenhum questionamento filosófico sobre os limites das operações que eles fazem, sobre célula, sobre gene. Estão lá. É uma ferramenta que funciona e papapá. Só de longe se confronta com o mundo real. Eles não têm essa questão de como é que é. Parece que funciona. Por quê? Porque foi caro. Fez um pedido de um projeto, chegou equipamento.
e você vai usando, né? A gente está num registro da cultura onde a gente faz ciência com computador. Existe uma prova científica mostrando que o computador funciona? A gente está num registro. Não estou dizendo que não funciona, a gente está usando esse computador aqui para falar. Mas vocês compreendem o grau de comprometimento que existe no pensamento científico agora, se baseando numa série de elementos que sabe lá o que são? Oi, Diego. Mas já na segunda metade do século passado, a ciência, já antes disso, mas a ciência ela adquiriu um caráter que ela nunca valora o que ela faz. Ela faz porque é ciência e Sim. não valora o que ela faz. Eles sabiam o que era a bomba atômica, mas eles fizeram. E Eles não depois, enquanto valoraram o decidadãos. poder da bomba atômica. Mas depois, E enquanto depois, como cidadãos, fizeram uma cidadãos, usaram petição. desculpa. E eles fizeram uma desculpa. Não, nós não sabíamos que poderia ser usado assim. Eles sabiam, Sim. mas a ciência não valora. Para eles era só cálculo. A sensação que eu tenho é que Não essa... Sim, Diego. Termine, por favor. Pode falar. Não, a sensação que eu tenho é que a ciência, porque eu convivo com muitos amigos que são de tecnologia de TI, como é que é? Esqueci agora. Da informação. É da informação, ciência, da computação e tal. E a sensação que eu tenho é o seguinte: parece que a cabeça deles, em termos de linguagem, não conseguem aprender uma outra leitura do mundo que não seja a leitura por meio da ciência, de método científico. Então, é muito difícil ultrapassar essa barreira gigante que é você enxergar o mundo a partir de métodos. Então, assim, você pode até sentar com ele e tentar ter uma conversa científica, mas essa própria conversa, quando ele se traduz para eles, para o conhecimento, eles não conseguem aprender muita coisa do que você está falando. Parece que realmente são dois planetas diferentes. Olha, Tainá, eu tenho um argumento para você usar com seus colegas. Estou falando para Tainá, mas é para todos. Tá? Isso daí não só torna as festas chatas, mas também torna a ciência pouco profunda. Esse é o modo americano que a gente adotou. O modo europeu, a formação de um cientista francês, de um grande cientista, tá? Alemão, é filosofia e literatura. Os matemáticos na França, os grandes matemáticos, fazem cálculo com caneta tinteiro. Caneta tinteiro. Vocês terem uma ideia do que é. Então, que lindo. Pois é. Enfim, só para dizer, é um outro registro. Então, a ciência, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou americana. Ela perdeu em profundidade. Se você quer ver teóricos da ciência, teóricos da computação, é na Europa, que se guarda ainda essa tradição. Tá? Enfim, mas é o que o Diego falou, não valora. Né? E não valora e a tradição americana não é para valorar, dane-se, vamos lá acelerar esse caminho, mas a tradição europeia não valora, mas a gente tem que valorar e não consegue. É basicamente uma ciência, quando entra em crise dos seus fundamentos, ela é obrigada a pensar nesses fundamentos. E toda a ciência, a partir do final do século XIX, está meio em crise. Né? É picaretagem intelectual o que se faz atualmente, o discurso atual sobre ciência. Vocês sabem que a gente, por relação aos outros departamentos científicos, a gente é menos produtivo, né? Aí eu baixei a avaliação da UERJ para ver. Tipicamente, filosofia, um professor publica 1 ou 2 artigos por ano. E aí, o primeiro colocado de exatas é 239 artigos por ano. Eu vou explicar o que é isso. São artigos de 4 páginas. Última página, bibliografia. Primeira página, introdução. Gráficos, muitos gráficos. E, tipicamente, 2.000 autores. Então, você tem laboratórios tipo CERN,
Então, uma pessoa faz, o estagiário faz uma coisa, publica um trocinho e 2.000 pessoas. É, evidentemente, uma picaretagem. Teria que ser o pró-rata, né? Ok, 200... Mas Gente, que isso, que vergonha. é isso, né? Então, assim, a gente, em filosofia, a gente aguentou muito escutar essas coisas. Nós somos exatos, nós somos humanos, nós somos... Escuta, o rigor está na gente. Um pensamento que se auto-questiona é nós. Enfim. Continuemos. Mas, Tito, Oi, tu não Diego. acha que o problema... E a geometria, de certa maneira... Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Não, professor, eu queria falar assim. A ciência, ela tem uma força muito grande hoje em dia. Muito. Eu fico pensando que a gente, a pessoa não para, assim, as pessoas não param para pensar que tem mais do que a ciência, entendeu? Acho isso. Mas como assim? Eu não sei se eu concordo inteiramente com você, não, Rafaela. Não, Eu acho que o que determina hoje em dia é a técnica, mais do que a ciência. isso é verdade. Se eu considerar... É computador, né? Tito, São computador, coisas números assim. quânticos. Tudo aquilo que a gente escuta falar, inteligência artificial, tudo isso é técnica. Tudo isso é a que comanda. Porque isso daí é interesse não científico. Assim, vocês vão ver que o Merleau-Ponty, no final, ele começa falando de um distanciamento, de um problema da ciência, mas ele não é um heideggeriano. Ele vai apostar numa junção. Vai apostar numa parada legal. Que não passa pela técnica, vai fazer uma crítica à técnica, ao discurso técnico. Tá, Rafaela? Tito. Professor, desculpa, eu tô pegando esse seu técnica que o senhor tá falando, tá me vindo martelando na cabeça técnica em relação à arte, desculpa. Tecnologia. Só pode definir melhor? Tecnologia. Mas Tá tem bom, diferença obrigada. entre técnica e tecnologia, né, Tito? Tem. Não, mas eu estou fazendo a diferença entre a técnica grega e a técnica contemporânea, que eu chamo de tecnologia. Ô, Tito, minha questão, porque o Merleau-Ponty ele vai propor uma reaproximação, porque só com o advento da indústria que filosofia e ciência se separaram. Na verdade, só com o advento da indústria que tudo se separou e tudo virou uma indústria sozinha e autossuficiente, que produz sozinha, né? Por isso que o que importa é técnica, qualidade, não qualidade, mas quantidade, volume de coisas feitas. Eu não sei se é com o advento da indústria, mas nesse momento aí, qual é porque o advento da indústria que derrubou. É porque o advento da indústria tem um antropólogo e filósofo americano mesmo, Richard Sennett, que ele fala isso num livro chamado O Artífice. Com o advento da indústria, aquilo que era feito pela mão, aquilo que era feito junto, pensado por 5 cabeças, o que era algo familiar, passou a ser feito como questão de quantidade. Uma máquina era capaz de fazer o mesmo trabalho que 100 alfaiates. Então tudo começou a morrer e esmorecer. Mas ele está tomando o modelo da ciência, está tomando a tecnologia como modelo da ciência. Eu acho que... Ele denuncia essa substituição. Sim. Eu acho que a ciência é uma vítima do que está acontecendo hoje em dia. É o que ele fala. Tá. Então, estamos juntos. A ciência sempre foi um pensamento admiravelmente ativo, engenhoso, desenvolto. Ciência é coisa de maluco. Ciência é, como Einstein fala, um pensamento selvagem. Ciência é a mesma coisa, em certo sentido, que o tipo de pensamento, de experiência artística, filosófica. Essa predisposição, essa atitude prévia de tratar tudo como um objeto em geral, um X. Tudo é um X. Ao mesmo tempo, não é nada para nós, é um X. Tá? Não é meu filho, é X. Não é o país Brasil, é X. E, ao mesmo tempo, tudo pode virar X. Quando você usa uma incógnita, ao mesmo tempo você está dizendo, não sei o que é, não importa, é só um número, uma coisa assim.
Mas, ao mesmo tempo, isso quer dizer que todo mundo pode ser cientificizado. Então, quer dizer, essa indiferença por relação ao mundo é ambígua. São indiferentes porque tratam o mundo como um X, mas, ao mesmo tempo, o mundo todo pode ser tratado como um X. Então, não é um desprezo total. Vamos ver o nosso querido Einstein. Já tem muito tempo que a gente não fala dele, não é? Então, ele escreveu uns livros falando umas coisas legais, e aqui, Física e Realidade, ele diz: procuramos encontrar um caminho através da diversidade de fatos observados com as teorias físicas. Então, você vive num mundo onde tudo é esquisito. Não sei se vocês já perceberam isso, que é tudo estranho. E aí você faz umas teorias físicas para tentar entender esse mundo sensível. Queremos que os fatos sigam os nossos conceitos. Nada justifica. Estou lá vivendo coisas, vendo fenômenos estranhos, maçã que cai, coisa fosforescente, tudo. Vou explicar, faço uma teoria. Uma teoria não tem nada a ver com os fenômenos. É o que Einstein diz. E a gente quer que os fenômenos obedeçam a essas teorias. Sem a crença de que é possível apreender a realidade com essas teorias, sem a crença de que há uma harmonia interna do mundo em direção ao que a gente pensa, não existiria ciência. É uma aposta louca para o Einstein. Só isso. É uma aberração. Professora, eu estou confusa. Oh, Você está disposto a me ajudar? Por favor. Desculpa, gente, peço perdão a todos. Espero que a minha dúvida ajude vocês também. Mas, assim, quando a gente começou a falar naquele primeiro slide sobre a diferença entre filosofia e ciência, para mim tinha uma coisa muito clara, porque hoje a ciência e a tecnologia estão misturadas, como o senhor já disse. A gente perdeu, se eu posso bem colocar, a gente perdeu uma certa alma da ciência, né? A partir da modernidade. A gente se distanciou do real. Muito, muito bom que o Diego disse, que é a questão da indústria, porque a indústria realmente se distanciou um pouco do real. Hoje a gente está muito longe, mas enfim. A minha dúvida foi que no segundo ou terceiro slide, o Merleau-Ponty já começa a falar da ciência, dessa grande ciência, com mais proximidade à filosofia. E aí eu me embaralhei. Sim. Porque eu tinha uma divisão clara, agora misturou. Por isso que eu falei, ele não é heideggeriano, Merleau-Ponty. Sim. Merleau-Ponty tem um texto lindo, maravilhoso, super importante, a questão da técnica, onde ele faz um tribunal que ajuiza e condena a tecnologia contemporânea. Por mais importante que seja, eu acho muito interessante esse caminho que o Merleau-Ponty segue, onde, aparentemente, ele está partindo do mesmo diagnóstico. A ciência manipula, mas não. E ele, pouco a pouco, vai tentando separar da ciência a tecnologia, para mostrar... E o que difere a grande ciência da filosofia? Nada. Ok, então é isso. Está respondido. Perfeito. Pensem em Nietzsche, a Gaia Nada, não é como se elas andassem juntas? Não, nada. Pensem na Gaia Ciência de Nietzsche. Um saber ligado à Terra. Um saber meio bruxo. Todo o texto de Merleau-Ponty vai numa direção meio esotérica. É um registro que é muito... Vocês vão ter que ter... Eu vou ter que ter coragem para falar essas coisas para vocês, porque ele vai falar termos que para nós não tem sentido falar. Filtro, sortilégio, transubstanciação, vai usar termos do hermetismo. Né? É um saber de iniciados. Oi, o Diego está cortado. Tá. Não, é isso que eu ia perguntar isso agora, se ele tinha uma proximidade com o hermetismo. Não, ele não. Ele era uma pessoa super normal, como a gente, assim, se a gente for considerado normal. Mas, enquanto pensador, o pensamento dele foi em direções completamente inesperadas. Tá? Bom. A ciência clássica tinha o sentimento da opacidade do mundo. Ele não está tratando a ciência como sendo uma coisa que domina, manipula, faz horrores. A ciência clássica, a ciência de Newton,
tinha uma relação do mistério do mundo com o mistério do mundo. Vocês nunca viram alguém falar do Newton assim, eu acho. A cada ação corresponde uma reação com a mesma intensidade, sentido contrário. Esse cara, Merleau-Ponty, vai tratar meio como sendo um abençoado. Vou explicar, vocês vão ler aqui. Porque a ciência fazia construções e queria se juntar a esse mundo que ela descrevia. Não é a ciência que a gente tem hoje em dia, que faz teoria, que só serve para fazer teoria, que só serve para fazer teoria, que são elementos descartáveis. Você não pretende ter um discurso que vai explicar o que é o mundo. A ciência clássica pretendia explicar o que é o mundo, e por isso que ela entrou em conflito com a ciência, com a religião católica, que achava que ela detinha o direito, apenas ela, de dizer o que era o mundo. E é por isso que a ciência clássica, Newton, física, falava de Deus. Espera aí, não é isso que eu aprendi. Eu fiz vestibular, passei, e eu não vi F igual a MA, portanto, Deus existe. Eu não vi isso. É que ensinam errado. Essa é a vontade de fazer filosofia. Aqui está o livro do Newton, edição original. É escrito em latim, não em inglês. Princípios matemáticos da filosofia natural. Ou seja, é um livro de filosofia. É um livro de filosofia que vai pensar, inicialmente, qual é a matemática dessa filosofia. O que ensinam para vocês na escola é a matemática. F igual a MA, essas coisas daí. Não ensinam a segunda parte do livro, que é a filosofia. É isso que a gente vai ver. Mas, primeiro, os princípios matemáticos são bem aquelas leis que a gente viu. Eu peguei em inglês, porque em latim ia ficar meio chato. Leis do movimento, primeira lei, todo o corpo permanece, lei da inércia, permanece em seu estado de repouso ou em movimento uniforme em linha reta, ao menos seja obrigado a mudar. São as leis que a gente viu, só para dizer que eu não estou mentindo. Segunda lei, a mudança de movimento é proporcional à força F igual a MA. E é realizado na linha reta, na qual se aplica a força. Eu juro que eu não quero falar de física aqui, estou só mostrando. Quem não se lembra direito vai estudar por fora, sim. Mas se perguntar, eu explico. Agora, vamos para outra parte do texto? Eu coloquei em amarelo. Deus Supremo. Isso é o Newton, tá? Newton. O mesmo livro. O que ele fala? Este ser governa todas as coisas. Isso é o princípio do Newton. Não enquanto alma do mundo, mas como senhor de tudo. E com base em seu domínio, ele deve ser chamado de Senhor Deus Todo-Poderoso, Pantocraton, ou dirigente universal. O que é isso? O que isso tem a ver com as leis da física que a gente estuda? A gente sempre soube que as leis da física, Newton, né, era um grande argumento contra a religião. Só que não. Só para dizer, Merleau-Ponty fez o trabalho de casa direitinho, tá? Estudou. Não ficou repetindo ideologia sobre o que é ciência, sobre o que é isso. Ele foi ler. O que fala? Ele não é Deus, eternidade e infinidade. O modo pelo qual a tradição fala de Deus está errado. Mas eterno e infinito. Como assim? Ele não é duração ou espaço, mas dura e é presente. Deus dura, Deus é presente. Traduzindo. Ele dura para sempre. Não vou traduzir, vou chegar ao final. Ele dura para sempre e é presente em todos os lugares. E, por existir sempre em todos os lugares, ele constitui a duração e o espaço. O espaço é Deus. Em Newton, o espaço é o órgão sensorial de Deus. As leis que a gente estuda são a matemática da sensibilidade divina. Órgão sensorial de Deus? O espaço e o tempo são órgãos sensoriais de Deus. O modo pelo qual Deus sente. O modo pelo qual Deus sente. E nós participamos disso. Sim. Sentidos. Por graça divina. A comunicação de Deus conosco seria isso? Desculpa, Rafaela. O modo de comunicação de Deus conosco, como Deus tem um contato. É o modo pelo qual Deus nos sente. Deus sente as coisas. É o órgão sensorial de Deus. Eu acho que Deus tem mais que fazer. Isso que eu estou observando. Então, assim. Falando
Então, do que você está falando agora, o que eu estou observando é que, na verdade, se for pensar, a ciência surgiu através da filosofia. Pelo menos é o que eu aprendi desde o início do primeiro período, que se não Sim. fosse a filosofia, começar os Sim. questionamentos, muitas ciências não existiriam, Sim. como a própria ciência em geral. Né? Eu acho que é isso que, de repente, ele está querendo resgatar. Não, o Não é Newton isso dizer que é o uma que o faz Merleau-Ponty parte quer resgatar. A gente vai ver isso mais que uma adiante. faz parte da outra, uma integrar, uma faz, por exemplo assim, tem ligação com a outra, não é separado. Mas a gente vai ver o que elemento que liga. O elemento que liga é o mundo. Professor, então só para colocar em imagem, o tempo é a pele divina, é a pele de Deus. Pele, se quiser pele, é algo sensorial. É alguma coisa. Se Só você fosse para colocar em imagem. uma deleuziana, uma coisa da imanência, da superfície, Da imanência. sim. Uhum. Tempo e espaço na pele de Deus. Tá. Porque vocês nunca perceberam a bandeira que é você chegar e pegar o mundo e colocar qualidades absolutas nele? Tipo tempo, espaço, posição. O mundo nunca foi na tradição alguma coisa dessa ordem, do absoluto. Só pôde se tornar na física por causa de um pensamento de um filósofo, um pensamento filosófico, que considerou o espaço como divino. Isso foi já prenunciado pela Renascença. Na Renascença, havia esse pensamento do espaço como sendo divino. É por isso que eles puderam fazer perspectiva. Então, a gente está num registro onde tem alguém, um filósofo, que lê. Ler é uma coisa sagrada. A gente descobre coisas que não é o que se fala. Bom. Tito, o Merleau-Ponty vai chegar a tocar em Leibniz ou não? Porque ele fala um pouco de Leibniz. Porque ele discordava de Newton, né? Eles tinham essa discordância na questão do espaço e tempo. Mas eu sei muito pouco, não vou ousar a pisar em ovos aqui. Mas eu sei que eles discordavam. Não. O debate entre Newton e Leibniz é sobre a tecnicidade do cálculo. Mas o caminho que o Leibniz seguia era um caminho no qual o Newton não ia inteiramente, que era um caminho da metafísica. Uma metafísica diferente. Que Deus era supra tempo e espaço, não era? Ele criou o tempo e o espaço, ele não era o tempo e o espaço. Nada é tempo e espaço. Nada está no tempo e espaço. Incorporou isso em Deus. Quer dizer, você não pode pegar as mônadas e rebater no Newton. Ele não está trabalhando com a monadologia. Eles só se juntam pelo tema do cálculo. E o Newton era alguém que era um religioso. O Newton era aquela religião da Madonna, como é que é o nome? Ninguém sabe. Vocês não leem coisas sérias. Cabala. Putz, por isso que a Igreja Católica... Gente, por isso que a Igreja Católica era contra os juros? Porque assim, porque os juros eram vender o futuro, né? Os juros é nada mais do que você colocar um preço no futuro. E assim, o tempo futuro, né? O tempo pertence a Deus, mas no caso não pertence a Deus. O tempo é o corpo de Deus. Então é um sacrilégio. Ela era contra juros porque não estou dizendo que é por esse motivo. O motivo eu não sei. Talvez isso é uma hipótese, mas eu não sei assegurar a validade dessa hipótese. Meu interesse pelo eu estou aqui pensando, eu tô pensando alto, eu estou assimilando esse choque. Oi, Diego. Não, tá mais porque o protestantismo santifica os juros, a dignidade do trabalho, a dignidade do valor, essas coisas, e a Igreja Católica é totalmente o oposto. Então, se o protestantismo aplaudiu os juros, a Igreja Católica vai falar que é coisa do capeta. Mas o oposto por qual fundamento? Era isso que eu estava pensando. No Brasil, a gente sabe que juros é coisa do capeta, que é a Igreja Católica. Tá certo. 500% no cartão de crédito, realmente. Então a Jota e tudo. Quando se critica o cristianismo porque ele é contra juros e tudo, se coloca do lado do banco, né? Mas do nosso lado. Pois do lado do banco. Que absurdo proibir juros, que loucura. Bom. Então, ele vai ficar mais explícito agora. Ele vai precisar que a crítica dele não é tanto a ciência,
não dirigiu tanto a ciência, mas numa espécie de filosofia da ciência, ou num discurso sobre a ciência, ou numa ideologia científica. No modo de falar em nome da ciência. Tem algo novo hoje em dia, que é diferente desse modo pelo qual a ciência era associada mesmo em Newton, à divindade. Merleau-Ponty não está querendo divindade nenhuma, ele está simplesmente dizendo que a ciência tinha, em Newton, uma relação com um todo, com uma totalidade. Agora, não, a gente está num outro registro. A gente está num registro agora de uma prática autônoma. Você faz teoria para fazer teoria, tudo é descartável. E o pensamento é simplesmente técnicas que você sai inventando. Vou fazer a gente fica falando de deep learning, enfim, a gente fica falando de algoritmo. Né? É a maior vergonha no mundo que eu tenho com essa. As pessoas se acham super modernas falando de algoritmo. Enfim, é aderir inteiramente a esse registro aqui. Então, a ciência, por definição, é um saber enraizado no mundo. Ponto. Não é saber de nada. É saber do mundo. Que parte do mundo. Mas agora, a gente compreende a ciência de outra maneira. Como algo separado do mundo. É um pensamento operatório. São hipóteses, que não tem nada a ver com nada. Então, diz Merleau-Ponty, pensar é ensaiar, operar, transformar. Tipo, fecha os olhos e sai fazendo, cara. Vai lá. Vamos fazer um brainstorm. Vai lá e faz. E aí você está lidando só com coisas completamente separadas do mundo real. Você está lidando com modelos completamente formais, altamente trabalhados, e que os nossos aparelhos, tipo em física, vocês vão achar meio chocante dizer isso, mas a física não apreende nada. A nova física que foi feita não apreende nada. Essas imagens que vocês veem de galáxias, de buraco negro, isso não é nem galáxia nem buraco negro, não, tá? Isso é representação artística. Os nossos aparelhos produzem as imagens, eles não registram a imagem. Vocês sabem que não existe como tirar foto de átomo. Vocês sabem disso. Vocês sabem que não existe como tirar foto de buraco negro. Nem da galáxia. Tem mapas da galáxia com o nosso lugar dentro da galáxia. Tipo, a gente está fora. Ano passado tiraram uma foto de um buraco negro, professor. Pois é. Só que não. Vocês viram para quem que foi o prêmio? Mas eu não sei, né? Ou de quem, qual que é o que a reportagem falava como sendo maravilhoso? Que a programadora que liderou a equipe de programadores era uma brasileira, mulher brasileira, fechou. E que a gente tem que ficar muito feliz com isso. Ou seja, sim, é programa que sai fazendo manipulação. Não é um registro de um aparelho que recebe fótons e marca. É uma construção por programa. Não é um registro real. Não é um registro real. É só uma... Como você falou, é só uma acha para dizer o que acho que é. Que acha, entre aspas, que é um buraco negro, que acha que é um átomo. Eu não vou colocar no registro da opinião, não é que acho que é, porque a ciência diz que é. Só que não, pois é. Só que não tem como... coloca para dizer que é. Porque a gente aprende essas coisas de filosofia da ciência, que tem o método da validação, você tem que validar as coisas e tudo. Há milênios que a ciência não valida nada. Desde o final do século XIX. Não tem como. Mas a foto, imaginemos a foto de um buraco negro. Essa foto seria um buraco negro? Seria um registro? Foto. A definição do buraco negro é que não tem foto. Sim. Sim. Mas assim, não, eu me confundi. Imaginando que haja um registro do buraco negro enquanto foto. Isso seria mais válido? Sim, porque a gente é da tradição ocidental. Na tradição ocidental, a verdade é associada à visão. É só por isso. Perfeito. Obrigada.
Tito, Mas guarda alguma relação, né, Tito? Guarda, quer dizer, mesmo que seja uma manipulação, existe alguma Não é manipulação, relação. não. Não é manipulação, é ciência. E para a ciência, você tem razão, há uma relação. Só que o que a gente aprende do método científico é que o método científico é validado pela experiência. É só o que eu estou dizendo. Não existe essa validação pela experiência. Você não tem a experiência direta, você tem a experiência supermediada. É isso que é a questão. Supermediada, mas aí você vale Deus, vale tudo. Vale o abutre do Leonardo, vale tudo. A questão é tentar se dar conta do artificialismo que está em jogo nas ciências ditas exatas, para que a gente não fique pensando que eles são exatos, que eles estão lidando com coisas que a gente não está. É um registro comum da cultura onde as coisas são muito opacas. É um teatro. Não é teatro, não estou querendo criticar a ciência. Estou só dizendo que tem uma qualidade diferente, porque a gente repete coisas que não tem nada a ver com a ciência. A ciência não é mais objetiva, desde o século XIX. A ciência não tem distância objetiva. A ciência interfere no experimento. Tito, o movimento que está tentando fazer, então, aqui, é que, ao invés de aprender o fenômeno, a ciência está produzindo o fenômeno e ela elabora uma teoria para produzir o fenômeno, ao invés de elaborar uma teoria que explica um fenômeno que ela viu, enfim, a maçã Sim. caindo. A Sim. gente joga a maçã ao invés de deixar ela cair, tipo isso. Sim, exatamente. É o que eu vou tentar mostrar com algumas citações. Bom, por isso tem moda intelectual, vou pular essa parte. Heisenberg. Heisenberg é um dos fundadores da física contemporânea. Quando procuramos compreender, a partir da situação da ciência moderna, o emprego crescente dos aparelhos de medição, esses aparelhos todos que vão medindo coisas, você vê sondas espaciais com milhões de aparelhos caríssimos, temos a impressão de que, pela primeira vez na história do homem nessa Terra, ele apenas se defronta consigo mesmo. Os instrumentos não dão os objetos. Os instrumentos dão o que nós fazemos. Para ficar mais explícito, Heisenberg de novo. O instrumento de medida foi construído pelo observador. E devemos lembrar que aquilo que ele observa não é a natureza em si. Isso é um físico, fundador da física. Mas a natureza exposta a nosso método de questionamento. Você não está na natureza. Você está na nossa intervenção na natureza. Por exemplo, Heisenberg é o inventor do princípio da incerteza. O princípio da incerteza mostra que a gente não pode conhecer com precisão a posição e a velocidade de uma partícula. Por quê? Pensem em termos de bolinha de bilhar. Está aqui um átomo, uma coisa assim. O que significa V? Quando a gente desenha V, a gente faz uma setinha assim e depois a setinha vai no olho, certo? Uma coisa assim. Mas o que é setinha? É um fóton. O fóton vai lá e interage. O fóton tem a mesma dimensão que o objeto em questão. Então, você já está transformando inteiramente o que é observado. Quando o fóton vem e chega no nosso olho, a partícula já tem outro lugar. Então, isso é uma teoria científica. O princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? A gente está num outro registro de ciência. Só que nós usamos... Existe um discurso muito ideológico falando acerca do que é a ciência, que não faz bem à ciência, que não faz bem a nada. Tá, vou pular essa parte, depois vocês veem lá. Bom. Eu vou pular. Vou pular essa aqui. Então, a ciência, ela forma 1000 modelos, ela vai, cria, etc. Então, é bacana, mas o ponto não é crítico a isso de modo absoluto. Vai lá, sai pensando, sai fazendo coisa, faz teoria, faz. Ele acha, é legal, né? Isso pode provocar certos avanços. Bom, vai. Mas, de vez em quando, você vai perguntar, mas por que avançou aqui e não avançou lá? Qual a relação desse pensamento selvagem com o mundo?
Merleau-Ponty está dizendo, é bacana ter um pensamento selvagem. Mas se esse pensamento selvagem nunca se questiona acerca da sua relação com o mundo, a gente entra num registro muito complicado da cultura. Então, é necessário que essa ciência, que é superpotente, tente compreender a si mesma. Eu comecei a aula de hoje dizendo que ela não faz isso. E Merleau-Ponty está dizendo aqui, ó, mas ela tem que fazer. Então, a gente já está vendo Merleau-Ponty dizendo, ó, tô achando que esse negócio tem que ser filosofia, hein? Ou seja, o que é filosofia? Filosofia é pensar o mundo. A ciência tem que se dar conta de que ela é uma construção cultural sobre esse mundo. O cientista que explica que não existe simultaneidade, ele acorda no mundo, toma banho, escova o dente e faz ciência lá. O mundo não é o objeto do seu pensamento. O mundo é o lugar onde há ciência. Ok, Merleau-Ponty está mostrando um caminho, mas não é esse o caminho que aparentemente a gente está seguindo. A gente está seguindo no caminho, dependendo do gosto pessoal de vocês, do neoliberalismo, do capitalismo, do isso, daquilo, de um descontrole completo, de um enlouquecimento total. Há uma tendência a fazer com que cada vez mais se fale de algoritmo, essas coisas, que esse pensamento operatório se torne completamente autônomo, né? Que ele vai regular a nossa vida inteiramente a partir de suas próprias necessidades. Como a gente vê na informática. Informática é um termo recente. Se dizia nos anos 60 cibernética, na qual o que a gente faz, tudo aquilo que a gente faz, ciência, casas, cidade, família, amor, sonho, jornal, religião, tudo isso é um processo natural de informação. Bom, quem criou esse termo foi o Norbert Wiener. Cibernética. O Wiener era filho de um pai que era, meu Deus, professor de grego. E o Wiener sabia que Kybernetes, em grego, é o piloto do navio. Kybernetes. E ele, ou seja, ele criou a ciência que controla. É meio nojento o que ele vai falar, tá? É importante, é legal e tudo, mas ele vai fazer uma descrição do que é o mundo, onde não tem muita poesia, digamos assim. A conservação e a degradação da energia são os princípios diretivos da nova tecnologia em jogo. Você tem o princípio da retroalimentação. Por exemplo, você programa o ar-condicionado para temperatura 20. Se está um dia frio, ele vai trabalhar pouco e para. Se está num dia quente, ele vai ficar trabalhando continuamente, porque ele vai vendo, quero 20, não está em 20 ainda, então tem que continuar. Ah, chegou em 20, eu paro. Tá? Então, você tenta fazer as coisas para que você conserve a energia. Bom, o organismo vivo é uma máquina de combustão. O que é meu filho? Uma máquina de combustão. O que é meu gatinho adorado? Uma máquina de combustão. Queimando glucose, micogênio ou amido, gordura e proteína, e produzindo dióxido de carbono, água e ureia. Respirando, indo no banheiro. É o equilíbrio metabólico que constitui o centro de sua atenção. Por exemplo, por que a gente pega produtos diet? Vocês, pelo menos, que são jovens, que acreditam nisso. Porque a gente não quer muitas calorias. Você fala, não, isso tem muita caloria. Tem que comer de maneira equilibrada. Isso tudo é cibernética, tá? Não pode entrar mais do que sai. Uma das lições do presente livro é que qualquer organismo é mantido coeso pelos meios de aquisição, uso, retenção e transmissão da informação. Então, quem tem colegas que fazem tecnologia da informação, é isso aqui. Tá? Não se resume apenas a silício, mas se você pode fazer programas que modelizam o mundo, é porque tudo é pensado no modelo da informação. A informação não é específica ao algoritmo, o mundo é pensado como informação. Em uma sociedade demasiadamente ampla para o contato direto entre todos os seus membros, como é o nosso mundo hoje em dia, esses meios são a imprensa, o rádio, o sistema telefônico, o teatro, o cinema.
Então, ele está pensando tudo como sendo um sistema que deve ser autorregulado para não ir para a catástrofe, para não ir para a entropia. Tá, então, vou pular... Tem uns resumos aqui. Bom, então, isso é para dizer, Merleau-Ponty está se referindo ao teórico da época, que ele viu acontecer essa nova tecnologia surgindo e nomeou. Então, se esse tipo de pensamento, que é o da informática, e que a gente fica atraído, vocês têm que fazer um meia-culpa, jovens, porque vocês acham Facebook legal, Twitter incrível, Instagram sensacional, e é disso que está sendo falado aqui. Isso é... Bom, se esse tipo de pensamento toma a seu encargo o homem e a história, e se fingindo ignorar o que sabemos, por estar no mundo, procura construir o mundo a partir de técnicas, nós vamos entrar no registro da cultura onde existe nem falso nem verdadeiro. Se você quer substituir o dado pelo construído, não existe o dado, não existe o critério da verdade. Se o mundo é só aquilo que eu faço do mundo, então cada um faz seu mundo e não existe mundo. É nesse registro que a gente está indo, que a gente acredita que é legal ir nesse registro. Merleau-Ponty está dizendo, isso é uma aberração, isso é um assassinato do mundo. Talvez vocês achem isso muito conservador. Eu acho que não, podemos discutir. Então, você vai estar num registro... Ele estava prevendo uma pós-verdade, assim? É tudo isso que está em jogo aqui. E só uma pergunta, desculpa, eu sei que você está correndo um pouquinho, mas o senhor falou antes que a ciência ela é uma expressão cultural do mundo. Ela se constrói sobre... Sim. Como a filosofia. Mas isso não pode ser dito de tudo? Sim. De qualquer coisa que se constrói? Sim, só que a ciência pretende ser a verdade sobre o mundo. Una. Ponto. Ok. Valeu. A ciência é como pintura. Merleau-Ponty está tratando do mesmo modo. E aí eu trouxe um texto de um autor que eu gosto muito, que é francês, e que ele é um problema, esse cara, porque ele é anti-islâmico, ele é super de direita. Mas o problema é o seguinte, o pessoal da extrema-direita escreve super bem. E ele fez um livro que só o título já é uma beleza, A Possibilidade de uma Ilha. Será que podemos ser uma ilha? Será que é um sonho vivermos isolados? Então, eu trouxe aqui o começo do livro, comecinho, o prefácio. Sejam bem-vindos na vida eterna, meus amigos. Esse livro deve seu nascimento a Harriet Wolff, uma jornalista alemã que encontrei em Berlim há alguns anos. Antes de me colocar suas questões, Harriet quis me contar uma pequena fábula. Essa fábula simbolizava, segundo ela, minha posição de escritor. Quem sou eu enquanto escritor? Disse essa jornalista para ele. Estou em uma cabine telefônica após o fim do mundo. Posso dar quantas ligações desejar, não há nenhum limite. Não se sabe se outras pessoas sobreviveram, ou se minhas conversas telefônicas são apenas o monólogo de um louco. Algumas vezes, a ligação é curta. Como é que eu posso saber que tem gente aqui do outro lado no Zoom, né? Algumas vezes a ligação é curta, como se tivessem batido o telefone. Algumas vezes ela se prolonga, como se me escutassem com uma curiosidade culposa. Não há nem dia nem noite. A situação não pode ter um fim. Seja bem-vinda na vida eterna, Harriet. Esse é o nosso mundo. Não é a minha posição de escritor. É o mundo no qual a gente está indo. Eu estou dando vertigem em vocês falando essas coisas. É melhor pensar no Bolsonaro, né? Mais leve. Porque lembre-se... Eu me senti num culto aqui. A filosofia pode ser muito mais pesada, muito mais barra pesada do que qualquer governo, meus amigos. A gente está lidando com potências inacreditáveis aqui. É preciso que o pensamento de ciência, que a ciência encontre pensamento, que é, por definição, um pensamento separado do mundo, um pensamento que procura sobrevoar o mundo, um pensamento que se refere ao mundo enquanto um objeto, em geral, indiferente, torne a se colocar num A prévio, na existência. Torne a reconhecer a sua dívida para com o mundo. Isso que Cezanne fez de olhar as coisas. Isso que se faz em filosofia com de volta às coisas mesmas.
perceber que há coisas. Nesse mundo que está vivendo em nossa vida, e não no conceito de mundo, não naquilo que a biologia estuda como vida. Nisso, algo do qual esse saber depende. Esse corpo que nós temos, que respira, que olha, que toca, é diferente do que a ciência fala do corpo. O teu corpo, que agora está coçando, está com calor, está com frio, isso aqui, esse contato. Não esse corpo que é uma máquina de informação, mas esse corpo que eu chamo de meu. Isso aqui. Que dói, que deseja. Essa sentinela que está junto das minhas palavras e meus atos. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu falo. Mas eu não sei do meu corpo. Ele está aqui. Meu corpo fala. Mas o que eu sei dele? Eu vou tentar falar para alguém. Não fui eu. Você fala com uma entonação estranha. Teu corpo está aí. Você não controla inteiramente o que ele faz. Ele é um mistério mais próximo com o qual todo mundo se defronta 24 horas por dia. É preciso que eu pense também nesses outros corpos associados às outras pessoas. Que não são simplesmente da mesma espécie. São pessoas que me frequentam, pessoas que dizem, você é legal, você não é legal. A gente se toca, se faz, se desfaz. E nós, todos, estamos diante de um mesmo A. Esse mundo aqui. Então, vocês estão vendo a questão do ser, a questão de Parmênides, a questão de Platão, a questão de Heidegger, não é tratada por Merleau-Ponty enquanto uma questão teórica, uma questão específica da filosofia. Isso é que faz com que o ser humano seja um ser humano. O corpo ontologiza. O corpo lida com as coisas, com o seu peso próprio, com a sua realidade própria, de modo que a gente não entende. Nosso pensamento é muito atrasado com relação ao corpo. Bom, nessa historicidade primordial... Oi? O que o Merleau-Ponty está chamando de ser é mais próximo do que o Heidegger chama de mundo, lá no final da obra? Não, Merleau-Ponty distingue ser e mundo. É ser mesmo. Uhum. Ele é um leitor de Heidegger. Ele não concorda com tudo. Ele fala, a propósito de Heidegger, só a ontologia indireta. O ser pelos entes. É alguém que leu a diferença ontológica e falou só há ser pelos entes. Você pode discordar dele, mas ele é alguém que pensou e chegou a essa conclusão. É isso que ele faz. Ele está querendo pensar ser mesmo. Entendi. Tá? Então, nesse modo pelo qual o princípio está aqui, o princípio não está no princípio. Todo mundo sente isso, né? Um certo frescor, as possibilidades todas que se renovam. O pensamento alegre e improvisador da ciência. É uma qualificação que você jamais verá em Heidegger ou outro autor, todos esses catastróficos que tem hoje em dia, né? O pensamento alegre e improvisador. E responsável. Merleau-Ponty acha bacana um pensamento responsável. Aprenderá a ponderar sobre as coisas e sobre si mesmo. Autoreflexão e relação com as coisas. Voltará a ser filosofia. É uma aposta inacreditável. Eu sou heideggeriano. Oi? Ele gosta do pensamento irresponsável que você está falando, né? Sim, é o que eu estou falando. Sim, sim. No começo da aula de hoje, eu falei, olha, a gente ficou falando... Parece que tem um presidente do Brasil, eu esqueci o nome. A gente ficou falando de política. Eu falei, olha, a aula de hoje, a gente chegar onde eu quero, a gente vai na direção da maior irresponsabilidade possível. A gente está começando a se aproximar. A arte, a pintura, estão nisso. A arte, a pintura, estão nessa responsabilidade. A arte e a pintura estão lá ligadas a essa coragem nas coisas. Do qual o ativismo político não quer saber. Ele está fazendo uma distância, uma diferenciação bem forte entre ativismo. Essencialmente, ativismo sempre é político. Mesmo que você seja um cientista, você está querendo pensar na ética, no que a ciência deve fazer. Mas política, em sentido bem largo,
não está na contemplação, na fruição, num modo de reflexão. Está no engajamento. Hoje em dia, se pede, ou há muito tempo, se pede que o filósofo tenha uma opinião. Se pede que o escritor diga o que ele acha do governo Temer. Eu fiquei no governo Temer, tá? Se pede o que pensa do governo Temer. Caetano Veloso tinha uma época que toda semana perguntavam para ele o que ele achava de não sei o quê. Você tem que ter sua opinião. Eles não podem não saber, né? Tem que tomar posição. Não vai ser isentão, né? Por quê? Se a gente fala, se a gente é um profissional da fala, a gente tem a responsabilidade da fala. A gente não pode, né, falar só quando nos interessar. Tem que ser a grande consciência do mundo. Merleau-Ponty discorda disso. Ele está descrevendo como que se compreende o que é um escritor, o que é um filósofo. Vou pular isso aqui. Isso aqui é só algo que mostra um escritor antissemita, o Céline, que é um dos maiores escritores franceses, escreveu um panfleto antissemita propondo matar os judeus. Tá? Isso aqui em 37. Tá? Não vou pular, bom. E aqui uma carta do Monteiro Lobato para um amigo dele falando bem da Ku Klux Klan, que no Brasil a gente tem que ter uma coisa dessa. Tá? Então a gente fica chocado, a gente tende a desqualificar a obra de um filósofo ou de um artista se eles têm comprometimentos dessa ordem. Por exemplo, Heidegger, que foi nazista. Eu posso ler Heidegger porque eu acho que não é... O critério político não é o critério que deve primar, no caso. Na nossa tradição, só o pintor pode ser irresponsável, pode ser doidão. Merleau-Ponty quer que a filosofia também possa ser irresponsável. Porque ele não é alguém que se guia pela força das palavras. Ele é alguém que está lá contemplando o mundo. Né? Então, ele fala uma coisa que é bem legal, que os regimes que condenam a pintura não destroem os quadros. Você censura obras escritas. Você impede, você queima livros. Né? Mas você não queima quadros. Você reconhece que tem alguma coisa lá diferente. Mesmo os nazistas reconheciam isso. Nunca se sabe. É mais ambíguo no caso da pintura. Mas eles queimaram o quadro. Em geral, eles roubaram. Eles colocaram na casa deles. Em geral, era... Mas... Aqui, eu vou mostrar uns quadros para vocês. Eu quero que vocês digam de que estilo, que época vocês acham que é. Qual que vocês preferem, esse ou esse? Nossa, que quadro estranho, professor. Volta da família, por favor. Eu posso dar a resposta? Esse segundo parece quadro pintado lá pelos artistas nazistas. É isso. Eu trouxe quadros nazistas para vocês. Por que a gente não vê esses quadros? Porque são nazistas. Eles estão destruídos? Não, eles existem. A gente mesmo guarda esses quadros. Eles estão aí. Aqui o nome dos artistas, quem quiser se especializar. O Ivo Salinger foi quem fez o famoso quadro do Hitler, que está atrás de, sei lá, bom. Aqui, os nazistas eram contra a arte moderna. Tão contra a arte moderna que fizeram uma exposição da arte moderna, da arte degenerada. Peraí. Não vejam isso. Fizeram exposição, venderam ingresso, organizaram por toda a Alemanha. Está aqui. Entartete Kunst. Arte degenerada. Olha a fila. Mas consta que o Hitler não foi, né? Ou estou enganado? Mas ele liberou a verba, né? Assinou. Olha aí. Não, é uma loucura isso. Não, peraí, mas isso é para um escárnio. É a exposição para o escárnio, não? Tudo bem, para o escárnio. Mas eles estão destruindo? Mas você vai lá Estão ver... colocando fogo? Não. Aqueles altos da fé é diferente, é negativo. Não, sim, eu entendi. Eu entendi. Mas eu estou tentando ir para... Claro, a lógica me parece clara de um escárnio, né? Mas o engraçado é que não é um escárnio destrutivo.
Ninguém mijou numa obra, eu imagino. Ninguém cuspiu. Né? As pessoas respeitaram a obra. Viram? É isso que o Merleau-Ponty está tentando explorar. Vamos seguir sutilezas aqui. Os quadros que foram expostos, esse aqui, Max Beckmann, Emile Node, que é uma beleza, Paul Klee, Paul Cézanne, é claro. Cézanne era arte degenerada para os nazistas. Esse aqui é o quadro que foi exposto. Tá? Estou mostrando os quadros de exposição. Aí Merleau-Ponty fala, olha só, o Cézanne podia ser porra louca e ninguém reclama. A França estava em guerra contra a Alemanha, ele foi convocado e foi lá para o sul da França, foi pintar. Stack é uma região de Marsella. E ele fala, a vida é assustadora e tudo, é um cara existencialista. Ninguém fala, pô, maior traíra. Imagina. Enquanto que um grande Nietzscheano diz que temos que ser grandes viventes, temos que assumir responsabilidades, a gente também pode fugir. Elogiando a fuga, a irresponsabilidade. Por que todo mundo tem que ser herói? Então, Merleau-Ponty gostava do Baudelaire, Tito? Ele adorava tudo. Ele dava esse crédito. Mas ele dava Rimbaud era o principal. Rimbaud, para ele, era o principal. No gosto dele. Mas ele fugiu da França rapidinho. Fez 22 anos, zerou a poesia e foi para a África, que nunca mais fez nada. Então, aqui ele fala, olha, para a filosofia a gente quer que o filósofo diga o que é, ok, vamos lá, eu respondo tudo. E aí um filósofo vai nesses programas de televisão, tem que falar sobre taxa Selic, tem que falar sobre hospital, sobre estratégia de pandemia. É uma maluquice. Porque se a gente fala, a gente tem responsabilidade. Bom, eu trouxe alguma coisa que talvez vocês achem que é provocação demais, que é falta de respeito demais. O nosso querido Ricardo Reis. Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia tinha não sei qual guerra, quando a invasão ardia na cidade e as mulheres gritavam, 2 jogadores de xadrez jogavam o seu jogo contínuo. Então está tendo uma carnificina lá e 2 cidadãos estão jogando xadrez. À sombra de ampla árvore fitavam o tabuleiro antigo. E ao lado de cada um, esperando os seus momentos mais folgados, quando havia movido a pedra e agora esperava o adversário, um púcaro de vinho, um vaso de vinho, refrescava sobriamente sua sede. Estão lá sob a sombra de uma árvore, jogando e bebendo vinho. E assassinatos em volta. Quando o rei de Marfim está em perigo, que importa a carne e o osso das irmãs e das mães e das crianças? Você deve estar em estado de choque, né? Quando a torre não cobre a retirada da Rainha Branca, o saque pouco importa. E quando a mão confiada leva o cheque ao rei do adversário, pouco pesa na alma que lá longe estejam morrendo os filhos. Tipo, eu perdi meu emprego. Imitemos os persas dessa história. Eu juro que acredito nisso. Tá? Não é acreditar, não é opinião. É uma posição filosófica. Pode estar errada. Pode ser discutida. E enquanto lá por fora, ou perto ou longe, a guerra e a pátria e a vida chamam por nós, deixemos que em vão nos chamem. Cada um de nós, sob as sombras amigas, sonhando eles, os parceiros e o xadrez, a sua indiferença. Vou dar uma contextualizada antes que todo mundo tranque a matéria e me denuncie a polícia do partido. O Fernando Pessoa é muito acusado por sua atitude não política ou mesmo colaboracionista com o salazarismo. Isso é falso. O que o Fernando Pessoa está fazendo aqui é defendendo a cultura. O que o fascismo ataca é a cultura. Tem um poema dele que é ai, que bom não ler um livro, não fazer as coisas, não ler um livro. E começa assim, está faltando a citação de Ovídio, sei lá. Isso aí foi um discurso que Salazar fez, dizendo que existiam muitos livros. E citava poetas latinos para dizer isso.
E o que o Pessoa considerava é que, no caso do nosso mundo, a luta política é pouco importante. O que é importante é a luta cultural. Vocês podem discordar disso. Mas, por exemplo, Pessoa era antifascista. Por exemplo, tem um livro do Desassossego, ele fala assim, não, mas uma coisa tem que ser elogiada nos fascistas. Eles são muito bons em trem. Eles fazem trens ótimos. Então, por exemplo, seu pai mora em Roma, você mora em Veneza. O governo mata seu pai, você pode ter certeza que você vai conseguir pegar o trem e chegar a tempo para o enterro. Né? Então, Pessoa viveu a experiência de que os fundadores do fascismo eram socialistas. Ele viveu essa ambiguidade. Tem um elogio que o Fernando Pessoa faz dos fascistas, que eu acho que é o melhor elogio de todos. Que não tem ninguém mais legal do que um fascista. Por quê? E ele expressa um desejo pessoal dele de sentar num bar com um fascista. Porque ele acha incrível como que os fascistas conseguiram convencer todas as pessoas de que eles estavam certos. E que para isso você tem que ter um carisma fantástico. Então ele admirava muito os fascistas porque ele achava eles as pessoas mais legais do mundo. Porque elas te convenciam que a barbárie era certa. Sim. Então, assim, a posição do professor de vocês, que está aberta à discussão, é que o que está em jogo aqui é a cultura, é a existência desse país como um país, porque sem cultura não há país. Oi. Mas essa defesa... Eu acho também, eu penso que eu não conheci esse poema do Pessoa, mas essa coisa de jogar um xadrez, a guerra está acontecendo, a gente está jogando xadrez e é uma operação intelectual e é cultural e é como se tivessem, sei lá, dizem, né? Platão foi ao julgamento de Sócrates, a morte de Sócrates, porque estava doente. Estava escrevendo, sei lá, estava pensando no próximo capítulo. Foda-se a guerra, sabe? Vamos pensar no que a história pode produzir, assim. E o que a gente pode contribuir para a história ser melhor do que a guerra, né? Eu vi isso no poema da Pessoa. Eu só não estou querendo assim fazer uma posição ideológica, defendendo essa bandeira. Estou apresentando, como é o caso em filosofia, um problema. Tá? Pense, por exemplo, se dissesse assim... Eu estou explorando com exemplos assim. Mas, por exemplo, claro Vinícius, que eu se eles não jogassem eu xadrez... achei bonito o poema. Mas pensa bem, se eles não estivessem jogando xadrez, mas estivessem fazendo pão, a gente ia ficar tão chocado. Estão fazendo pão para as pessoas da cidade. Eu acho que a gente ia ficar menos chocado. Por quê? Porque tem uma utilidade. O que choca aqui é a inutilidade. Inutilidade é a palavra que nomeia cultura. É isso. Professor, existe cultura individual? Eu não sei o que é isso. Me explica. Porque quando o senhor difere a luta, o senhor fala uma luta que é cultural, ela não é política. Não existe cultura sem ação, né, professor? Ação, seja ela qual for, eu não estou falando de uma utilidade. Existe. Você pode simplesmente escrever um livro e morrer. Então, mas você escreveu. Não, mas isso daí não estou chamando de ação. Ação, eu estou pensando ação política. Existe então, cultura... não. Tá, não. Eu tô indo antes. Eu não tô falando de ação política, eu tô falando de ação. Sim, concordo. E cultura como algo compartilhado. Eu falo português, eu gosto de samba, eu jogo capoeira por algo que é coletivo. Sim. Eu entendo perfeitamente quando o senhor fala que a guerra não é política, porque eu acredito que hoje em dia a política ela saiu, ela está longe, a concepção geral de política, né, do senso comum, ela se distanciou desse princípio de algo que é coletivo, algo que pertence a todos nós, algo que tem a ver com a nossa convivência. E eu não consigo entender a diferença entre uma luta cultural e uma luta política, porque a cultura pertence a todos, é de todos, está em todos. Não.
Não, 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 não. Calma. Eu não tenho como ter, Diego, eu não tenho como produzir cultura, eu não tenho como expressar cultura de maneira individual. Porque o que produz cultura é a barbárie, a cultura dos vencedores, a história dos vencidos. Não, olha só. Quem manda na história são os que perderam. Mas eu não tô falando de Conta essa história, eu não tô da falando de derrota. ciência. Eu não tô Veja, falando de ciência. Não, eu também não. Conta essa história da derrota. Mas a cultura é a cultura dos vencedores, é a cultura daqueles que destruíram os que perderam. Na história você estuda a história do escravo que perdeu, mas a cultura que se firma não é a do escravo, é a do vencedor. É o que o vencedor extirpa do escravo, é o que o vencedor tira dos outros. Cultura é barbárie. Música venceu de quem? Todo documento de cultura é barbárie. O artista que está aqui é barbárie. Música venceu de quem? A língua é barbárie, a música é Comida venceu de quem? O vatapá venceu de quem? A barbárie não é negativa, entende? A arte é totalmente diferente da cultura. Mas a vatapá não é arte, é cultura. A cultura produz barbárie. Ela é feita em cima da barbárie, da história da barbárie, da morte. Olha, eu não sei. Eu vou simplesmente tentar responder que eu acho que o comum não é próprio exclusivamente da política. O comum Exato. É isso que eu estou falando. É também algo feito pela arte. Sim. É o templo grego, é a igreja, é o aterro do Flamengo, é alguma coisa assim que nos dá um mundo comum. A política Exato. tem esse comum, mas não precisa. A arte não é individual. A arte tem a sua própria produz comunidades, produz mundos a arte. E o que eu quero fazer é tentar dizer que retirar a polícia da política. A política não deve ser a polícia da arte. Só isso. Maravilha. Porque quando o senhor diz dessa disputa, são dessa potências luta dissociadas. cultural... São potências, cada uma desde o mundo grego é assim. Um faz política, outro faz... E nada se resolve. É tudo meio conflito, mas um não está no nível superior para julgar o outro. Só isso. Eu não vejo diferença de cultura e política. Mas isso pode ser um problema meu. Eu não sei. Mas, enfim, mas eu não quero entrar na discussão de vocês para fazer distinção entre cultura e arte e tudo, porque eu me perco nisso. Eu me perco. Enfim. Então, Merleau-Ponty está dizendo, olha, existe nisso que o pintor faz, ficar colocando cor, uma urgência que ultrapassa todas as urgências. Como pessoa. É urgente defender a rainha. Muito mais urgente do que defender a cidade. Que ciência secreta é essa que está em jogo no pintor? Essa dimensão que o Van Gogh queria seguir, em direção à qual Van Gogh queria seguir. Não está tratando Van Gogh como um louco, tá? Está tratando como sendo o paradigma daquilo que o artista moderno faz. Esse fundamental da pintura e talvez de toda a cultura, portanto, da filosofia. Merleau-Ponty está apostando na irresponsabilidade, numa ciência secreta, numa relação, vou usar um termo kantiano, desinteressada com as coisas. É um termo da terceira crítica de Kant.